no começo da minha caminhada, o meu primeiro conflito, depois que eu entrei pra igreja, depois que eu me batizei, depois que eu fiz tudo certinho, como dizem pra fazer, o meu primeiro conflito foi quando eu comecei a ler a Bíblia e eu vi sobre o sábado, guardar o sábado. E isso, gente, eu vi em Gênesis guardar o sábado. Eu vi ali algo poderoso, eu vi nos 10 mandamentos guardar o sábado. E isso me gerou um conflito gigantesco, porque a igreja que eu frequentava não guardava o sábado. E eu cheguei, cara, como é que a gente não guarda o sábado? Olha ali o que está escrito. Olha o que está escrito. Não pode. Olha ali o que Deus escreveu. Como que a gente não guarda o sábado? E daí eu fui buscar esclarecimento. E daí o meu pastor, muito sábio, me explicou sobre o sábado. Me explicou sobre o sábado e falou que o sábado é uma lei que foi descontinuada. É uma lei que no Antigo Testamento tinha algumas leis e no Novo Testamento não tinha essas leis, né? E abriu meu entendimento, né? Falou sobre aquele sábado, falou sobre isso e foi top, foi muito bom. Aprendi isso. E para aquele momento bastou. Para aquele momento tirou o meu conflito e eu, vamos lá. E daí eu continuei, né? Só que lá pelas tantas, eu parei pra pensar assim e falei, cara, se o sábado, que é lei, que é bíblico, que é princípio, foi descontinuado, por que as outras coisas não foram? Por que as outras coisas, como dízimo, como qualquer outra coisa, não foi descontinuado? Daí eu parei, pensei, comecei a estudar, mas isso mexeu comigo. Isso mexeu comigo. E eu comecei a estudar, e eu digo assim, gente, se fala muito mal da igreja que guarda o sábado, dos adventistas, né? Mas eu vou falar, os adventistas são muito mais verdadeiros, porque eles falam, se cumpre a lei, então vamos cumprir a lei, vamos guardar o sábado, vamos dar o dízimo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tudo certinho como diz na lei. Então eles cumprem a lei, e deixa eles, entendeu? O problema é nós ficar no meio termo. O sábado não, mas o dízimo sim. Uma coisa sim, outra coisa não. E daí fica nessa coisa assim, ou é ou não é. Ou é livre ou não é livre. Ou se cumpre ou não se cumpre. E isso foi mexendo comigo. E eu fui atrás das escrituras, fui atrás de entendimento, fui atrás de conhecimento, buscar pastores. E eu percebi que o dízimo não é lei, não foi descontinuado assim como o sábado, porque guardar o sábado é muito mais importante que o dízimo, tá? O que acontece, tá? O dízimo no Antigo Testamento, ele era para uma tribo. A tribo recebia esse dízimo, tá? Primeiro relato de dízimo que nós temos é de Abraão. Abraão e Melquisedeque. E Abraão paga o dízimo, não gosto dessa palavra. Abraão dá o dízimo de forma espontânea a Melquisedeque. O que acontece? Ali se institui um princípio da generosidade. E que a gente usa isso nos nossos dias, tá? Então, e depois Moisés institui isso no templo e dão o dízimo para a tribo de Levi. Então, a tribo de Levi, ela não planta, ela não colhe, ela não trabalha, mas é sustentado para fazer os rituais do templo e cada tribo dava 10%, dava o dízimo para a tribo de Levi manter os rituais do templo. O que acontece? O dízimo, ele está dentro disso. Então, só a tribo de Levi que leva dízimo. Só a tribo de Levi. Se eu encontrar alguém da tribo de Levi e, no caso, eu for judeu para cuidar do templo que nem existe mais, eu dou dízimo. Fora isso, gente, dízimo, ele é liberdade, ele é generosidade. O que acontece? Vou bater de novo nessa tecla. A igreja, ela é dividida em 3 partes. CNPJ, rituais e Igreja de Cristo, tá? A forma de administração desse CNPJ, para mim, não me importa se é com dízimo, se não é, por exemplo, tá? A forma de administração, por exemplo, McDonald's. McDonald's tem os seus funcionários e a forma como ele administra o negócio deles não me diz respeito. A não ser que eu queira brigar contra o sistema de governo, contra o capitalismo. Daí, se eu quiser brigar contra o capitalismo, eu vou lá e vou bater contra o McDonald's. Mas não me diz respeito.
Se eu falar assim, não, os funcionários do McDonald's ganham muito mal, isso eles obrigam o pessoal a trabalhar lá, eles obrigam, é uma coisa que não deveria ser assim. Se eu quiser entrar nesse jogo, eu posso entrar, tá? Mas não me diz respeito, não me diz respeito. Os funcionários estão lá, decidiram receber isso, é uma opção deles, e eles que façam isso. Ok, não tenho que entrar nessa confusão. Agora, se os funcionários do McDonald's, ou se o McDonald's começa a falar assim, olha, compra um sanduíche que tu vai ser abençoado por Deus. Ou, trabalha aqui no McDonald's que Deus vai te abençoar. Ou, se tu sair do McDonald's, Deus vai te amaldiçoar. No momento em que, se o McDonald's começa a utilizar Deus para fazer essas coisas, daí me diz respeito. Daí eu vou bater contra. Eu vou falar, não, peraí, McDonald's não pode fazer isso. McDonald's está errado e eu vou bater contra. E daí mexeu comigo. Fora isso, não. E o CNPJ da igreja é a mesma coisa. O CNPJ da igreja é a mesma coisa. Se eu não tenho nada a ver com a forma de administração da igreja. Se os irmãos se sentem tranquilos e dar o dízimo, que nem eles chamam de devolver o dízimo, se ocorre isso muito bem, de forma tranquila, que os irmãos sentem no coração e são generosos para fazer isso, eu não tenho nada a ver com isso. Deixa acontecer, é a forma de administração. Por exemplo, uma associação junta-se membros da associação para levantar dinheiro para fazer algumas coisas. É a forma de administração. Ok, é isso aí, deixa acontecer. Não tenho nada a ver com isso. Agora, se essa forma de administração começa a falar que tu é obrigado a dar dinheiro em nome de Deus, agora, se esse lugar começa a falar que dízimo é uma obrigação e que tu é obrigado a dar isso, senão tu tá roubando Deus, senão tu vai pro inferno se tu não dá dízimo, senão tu vai ser abençoado, daí tem problema. Daí eu entro nesse negócio, tá? Então, como que eu vejo essas coisas? Existem sim igrejas que não pressionam e não botam o dízimo como uma obrigação e deixam à disposição, tá? Porém, aquelas igrejas que pressionam e falam que o dízimo é uma lei, que é uma obrigação, que tu precisa dar o dízimo, que oprime as pessoas se não derem dízimo, se fala que o devorador vai te pegar se tu não der o dízimo, daí eu tenho que entrar contra. Daí é essa aí que eu tô batendo. É essa aí que eu vou... É por isso que eu tô aqui. Por causa dessas igrejas que fazem essa bagunça. É por isso que eu tô aqui. Para falar sobre Bíblia. Bíblia fala que dízimo é para o povo lá atrás, lá, aquele povo lá, os cantores. Então, gente, vamos ser coerentes. Hebreus fala que trocou o sumo sacerdote. Agora o sumo sacerdote é Cristo. Quando há uma mudança de sumo sacerdote, há uma mudança de lei. E a lei de Cristo é nova, é revigoradora, é poderosa. A nova lei de Cristo é maravilhosa. Então não temos como cobrar dízimo, gente. Não temos como cobrar dízimo, tá? Os levitas. Forma de administração. Ontem eu falei um pouquinho, tá? Quando eu e a Renata, a gente vai caminhar no parcão de vez em quando. Tem um parcão aqui perto. E nessa história de pandemia, tinha um lugar que estava fechado. E eu passava assim e olhava. E falava assim, Renata, um dia eu quero vir nessa igreja. E estava fechado, a Renata não entendia nada. Daí voltava. E no outro dia a gente estava caminhando e falava, Renata, eu quero vir nessa igreja. Né? E assim foi. Eu falando, quero vir nessa igreja. E agora a pandemia deu uma acalmada. E tinha um monte de gente, né? Voltou um pouco ao normal. E a gente passou e tinha aquelas pessoas, a Renata olhou assim, olhou bem. Mas, Felipe, é uma associação de bocha isso. Não é uma igreja. Eu, nem percebi. Nem percebi que é uma associação de bocha. Nem percebi que era uma associação de bocha. Na verdade, aquilo lá, aquelas pessoas reunidas em amor, aquelas pessoas conversando e jogando bocha, se divertindo como uma comunidade, uma comum unidade, tá muito mais parecido do que uma igreja. E ali existe a forma de administração deles e o pessoal alegre, o pessoal feliz. Então, essa comunidade, essa comum unidade, ela é poderosa. Ela é poderosa. Isso é verdadeiro. Essa comum unidade. Então, a forma como existe a administração, sem imposição, sem força, dízimo
ele é bíblico pro Antigo Testamento. Pros dias de hoje ele não cabe. Pros dias de hoje ele não cabe. Pros dias de hoje, o que cabe, tá? O que cabe pros dias de hoje? Generosidade. Isso sim. Paulo, ele fala sobre generosidade, ele fala assim, gente, aconteceu uma tragédia lá naquela cidade, eu tô recolhendo ofertas aqui, gente, vamos dar nossas ofertas, vamos se unir, vamos ter uma comum unidade para levantar dinheiro para aquele povo, para eles prosperarem, para cuidar deles. É sobre generosidade o que nós vivemos hoje. E isso vai além de 10%. Isso vai além de 10%, não importa 10%, 10% é pouco. E se fluir isso de forma natural, eu concordo, é assim, tá? O que acontece nas igrejas hoje é que colocam o dízimo como obrigação, colocam o dízimo como uma obrigação que tu precisa dar o dízimo, senão tu não vai ser abençoado. E isso é ruim, isso é mal. E vou te dizer mais, tá? Olha só o mecanismo que acontece dentro da igreja. Olha o mecanismo, tá? Tu começa a ir na igreja, tá? Primeiramente, tu chega destruído na igreja. Normal. Todo mundo chega triste na igreja. Daí eles te abraçam, corpo de Cristo, show de bola. Daí, tu entra pro batismo, que é como se fosse uma iniciação para a igreja. É como se naquele momento tu se tornasse membro da igreja. Daí tu se torna membro. Daí, olha as 3 ordenanças que diz que a igreja usa. 3 ordenanças como ordem e que, usando isso como obrigação, é maldito. Primeiro, tu se batiza, tá? Batismo. Segundo, ceia do Senhor, isso? Batismo, ceia do Senhor e dízimo. Não parece que isso... Primeiro tu se batiza para entrar, daí todo mês tu tem ceia, pra quê? Pra te prender, pra tu dar o dízimo todo mês. Não é mais ou menos isso? Até porque é a forma de organização da igreja. Como eu disse ontem, a igreja começou muito bem. As pessoas se reuniram numa comum unidade. Lá atrás, lá em Atos foi assim. Deram todos os seus dinheiros com generosidade, com amor. Doaram-se, deram os seus dinheiros lá em Atos. E de repente deu aquela confusão lá com Safira lá. Deu aqueles problemas lá por mentira, né? Não porque eles não deram, mas porque eles mentiram, deu toda aquela confusão. De repente eles pensaram, bom, quem sabe a gente, em vez de um dar muito, os outros dar pouco e não gerar esse conflito, quem sabe a gente não fala assim, quem sabe cada um dá 10% para não ficar pesado para ninguém, e 10% parece bom, assim as pessoas são generosas, vamos fazer assim, então cada um dá 10%, para não ficar pesado para ninguém, para dar tudo ok. E daí o pessoal foi abençoando, para pagar água, para pagar luz, para crescimento, para ser próspero, para crescer, para ser bom, e tinha uma comunidade maravilhosa. Lá pelas tantas, essa comunidade vai se perdendo. Tudo começa bem, o desejo do coração, os movimentos começam bem. Lá pelas tantas, o que acontece? Começou a atrasar a conta de água, começou a atrasar a conta de luz, ou começou a querer fazer um projeto novo, inovador, e eles precisavam de mais dinheiro, só que precisava pagar a conta de água. E daí, ao invés de falar, gente, vamos usar da nossa generosidade, começaram a falar assim, gente, eu preciso que vocês dêem aqui dinheiro pra gente pagar a conta de água. Eu preciso que vocês paguem todo mês 10%, porque tem contas fixas agora. Agora tem contas fixas e a gente tem que pagar essas contas fixas e eu preciso da receita fixa de vocês. Então eu preciso que vocês dêem. E daí isso foi virando uma bola de neve e foi virando uma obrigação e daqui a pouco trocou o discurso e disse, dízimo é bíblico e se tu não der, tu tá roubando a Deus. Foi assim que aconteceu. Se tu não der o dízimo, tu tá roubando Deus. Poxa. Olha, gente, quando a gente compara esse discurso com a beleza, ó aqui o sol batendo em mim, com esse sol, com a criação, com o amor de Deus, com tudo que Deus tem feito em nossas vidas, a gente vai falar que é lei. Ou a gente faz que nem o adventista, cumpre todas as leis, sábado, dízimo e todas as outras. Ou a gente é livre como Cristo nos ensinou e vive essa liberdade, inclusive no dízimo, inclusive no batismo, inclusive na ceia. Em tudo, vive uma liberdade sem ordenança, sem regra, sem nada. E vive uma vida de Cristo. Que é isso que eu creio. É isso que eu creio, uma vida totalmente livre. Totalmente livre. Então, esse mecanismo religioso oprime as pessoas. Esse mecanismo religioso faz com que os próprios membros, vendo as dificuldades da igreja, oprimem as pessoas. E eu falo isso, gente, com o coração aberto porque peço perdão a Deus, eu já fiz isso.
Eu já fiz isso. Eu já ensinei sobre dízimo, eu falei, olha, gente, vamos dar dízimo aqui porque é da lei e tudo mais, e papapá. Já fiz isso. E hoje, se tem alguma coisa que me arrependo, é sobre isso. Me arrependo, verdadeiramente. Me arrependo porque ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada. Você é livre. A palavra tem que perde todo o sentido. Se qualquer pessoa falar tu tem que fazer tal coisa, ela tá te obrigando. Tu é escrava dessa pessoa. Então, gente, vocês não tem que nada. Não tem que fazer nada. Felipe, tem que ir na igreja? Não. Felipe, tem que dar dízimo? Não. Felipe, tem que amar as pessoas? Não. Felipe, tem que... Não importa. Não tem que fazer nada. Faz aquilo que a tua liberdade diz que tu tem que fazer. Pronto. Só isso. Aquilo que a tua liberdade diz que tu tem que fazer, faça. Isso. Liberdade. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Ele é a própria verdade. Então, gente, vamos parar com esse negócio de tem que. Ou melhor, vamos começar a prestar atenção nos tem que. As pessoas que começam a falar tem que. Às vezes, quem fala tem que são os nossos pais, são os nossos filhos, são o marido, esposa, irmãos. As pessoas que falam tem que, as pessoas que falam qualquer coisa e tu tem que fazer isso porque aquela pessoa está falando, essa pessoa te escraviza. Então hoje a liberdade que Cristo nos dá diz que não temos que fazer nada. Temos que fazer nada. Não temos nenhuma obrigação para nada, nem ninguém. Tudo de forma voluntária. Só que essa questão de dízimo, tá? Essa questão de dízimo de forma voluntária, o que acontece, tá? Quando a gente começa a olhar a Bíblia e fala de generosidade, a gente não fica preso no 10%. A gente sai desses limites de 10%. Porque generosidade não é 10%. Digo até, se você é legalista, se você gosta da lei e gosta dessas coisas, é melhor que tu fique no dízimo. É melhor. Porque se você se libertar disso, vai acontecer o quê? Liberdade financeira. Vai acontecer generosidade, o princípio da generosidade. E a gente para de falar de 10%. A gente começa a falar de amor. A gente começa a falar de 20%. A gente começa a falar de 30%. A gente começa a falar de doar tudo, assim como aquela mulher doou tudo que ele tinha. A moeda que ela tinha, ela doou tudo. Então a generosidade começa a falar muito mais poderosa. Então deixa de ser 10%. Daí tu tá indo na igreja, tu tá vendo que o pastor tá fazendo algo realmente relevante, algo realmente que, é uma visão de Deus. Então por que eu vou dar 10%? Eu vou dar muito mais. Vou dar 50%. Tem que ser na igreja? Não, Felipe. Daí tu vê, as pessoas, Jesus fala assim, toda vez que tu der aos meus pequeninos, tu tá dando a mim. Quando eu tive fome, me desse de comer. Quando eu tive sede, me desse de beber. Quando eu tive nu, me desse de vestir. Quando eu tive preso, me fosse visitar. Então, é sobre doar para outras pessoas. Doar na igreja. Igreja é aquela poderosa. A igreja é corpo de Cristo. E o pessoal entrou novo aqui. Gente, 3 igrejas. Vou bater sobre isso firme. 3 igrejas. Igreja corpo de Cristo, maravilhosa. Santo Jesus é o cabeça. Igreja CNPJ, que é legislação de homens. Igreja sobre... não legalista, mas ritualista, onde existem os rituais e a cultura. 3 tipos de igreja. Tendo isso bem esclarecido, a gente sabe quando a gente está abençoando o corpo de Cristo, a gente sabe quando a gente está abençoando o CNPJ e a gente sabe quando a gente está gerando recurso para a cultura. E é ruim dar dinheiro para o CNPJ? Não é ruim. O ruim é o que esse CNPJ faz. Então, isso sim a gente tem que olhar. Isso sim a gente tem que avaliar o que esse CNPJ está fazendo com esse recurso. Isso é bom? Isso é mal? Esse CNPJ diz que dar dinheiro para o CNPJ é o mesmo que dar dinheiro para Deus? Isso faz mal. É a mesma coisa. Eu posso dar dinheiro então para o McDonald's se ele começar a falar que é de Deus? É a mesma coisa. É a forma de administração. É o CNPJ. Então, gente, vamos avaliar, separar esses 3 tipos de igreja. 3 tipos de igreja. E vamos sair desse meio religioso, essa forma administrativa religiosa. Porque o que acontece, tá? O que acontece? Quando a gente chega na igreja? Não. Quando a gente chega na associação de bocha, que nem eu encontrei aqui e falei que era igreja. Quando a gente chega na igreja, quando a gente chega numa religião afro, quando a gente chega na igreja católica,
quando a gente chega em qualquer religião, quando alguém chega, por exemplo, no mundo do crime, ou qualquer outro lugar, a gente chega destruído. E normalmente a gente é acolhido por essa pessoa, a gente é abraçado por essa pessoa. E ali as pessoas fazem a gente ter o sentimento de pertencimento. É como se nunca ninguém nos deu valor e aquele lugar me deu um sentimento de pertencimento. E eu vou ser completamente fiel a esse sentimento de pertencimento. E o que acontece? Ali onde me abraçaram, eu vou dar minha vida por aquilo. Não importa onde for, pode ser no mundo do crime, pode ser na igreja, pode ser na religião afro, em qualquer lugar. Tu acaba dando a tua vida por ali. Às vezes as pessoas chegam aqui no sul é muito tradicionalista, tem, por exemplo, assim, os lugares de dança, né? Esqueço os nomes das coisas. Tem os lugares de dança onde as pessoas chegam e são acolhidas lá. Lá é como se fosse uma igreja. Existe uma comum unidade. Na religião afro, as pessoas chegam destruídas, lá eles abraçam, lá eles cuidam. Lá existe uma comum unidade. Na bocha aqui, o pessoal jogando bocha, o pessoal vai lá, chega destruído, encontra amigos. Existe uma comum unidade para algum objetivo. E essa comum unidade, às vezes, se perde a comunidade e se começa a defender o CNPJ. E isso é totalmente involuntário e natural. Daqui a pouco nós não estamos mais defendendo o abraço que recebemos, daqui a pouco a gente não está mais defendendo a igreja de Cristo que nos acolheu com um abraço, alguém que faz parte desse corpo, que cuidou de nós, e a gente tira os olhos disso e começa a defender o CNPJ. Porque é o CNPJ que contém o amor de Cristo. E não é assim. Então, gente, paramos de defender o CNPJ, paramos de defender essas regras, essas instituições. É como se a gente chegasse no McDonald's e nos desse um Big Mac grátis. Uou, ganhei um Big Mac do McDonald's. Agora eu vou defender o McDonald's com unhas e dentes. É assim que a gente faz. A gente busca, o ser humano quer se relacionar, o ser humano quer ter relacionamento. Deus a Anne estava falando hoje na reunião de oração, Deus quer que nos criou a gente relacional, pra gente se relacionar, e na nossa família normalmente não temos esse sentimento de pertencimento, e esses lugares nos dão esse sentimento, e a gente começa a defender os lugares, não as pessoas, não o corpo de Cristo. Eu digo isso porque aconteceu comigo. Eu digo isso porque eu defendia o CNPJ com unhas e dentes. Eu fazia isso. Tem um pessoal assistindo aqui que sabe que eu fazia isso. Então, o que acontece? Eu me libertei disso. Eu me livrei disso. Meus olhos abriram. Cristo se revelou para mim e falou assim: cara, eu te amo. Não importa aonde for. Não importa como seja. Não importa como acontece. Simplesmente eu te amo. Ah, Senhor, e se eu não der o dízimo? Dane-se, eu te amo. Ah, Senhor, e se eu não for na igreja domingo? Dane-se, eu te amo. Ah, Senhor, e se... É uma barganha agora? É uma barganha? É assim que funciona? Eu faço as coisas para Deus me abençoar? É uma barganha? É isso? É sobre isso que nós vivemos? Eu faço para Deus me abençoar? Que barganha é essa? Vivemos numa barganha ilimitada? A vida é uma barganha com Deus? Existe uma regra, uma lei de oferta e demanda, existe uma regra, uma lei de compra e venda, e isso é poderoso e é verdadeiro e deve ser mostrado, e isso é verdadeiro, eu acredito nisso. Compra e venda é poderoso. Compra e venda de serviço, compra e venda de produtos, compra e venda de acessos, compra e venda das coisas. E isso é natural, tem que acontecer mesmo. Mas quando a gente começa a fazer compra e venda das coisas de Deus, se torna barganha. Então nós começamos a barganhar com Deus. Nós começamos a falar assim: Deus, eu já faço 3 semanas de oração e o Senhor ainda não me abençoou. Depende da tua oração para Deus te abençoar. É uma barganha isso, gente. É uma barganha. Eu faço tal coisa para Deus me fazer isso. Ou se Deus fizer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Filipe, a passagem que diz: ide e congregai. Congregai é fazer parte de uma comunidade. E eu acredito nisso, fazer parte de uma comunidade. Isso é poderoso. Congregar é fazer parte. A Bíblia diz que
quando os fariseus se reuniram para se juntar e falar como iam matar Jesus, a Bíblia usou a palavra congregai. Os fariseus se congregaram para matar Jesus. Então, congregar significa comunidade. Congregar significa comunidade, comum, unidade, estar junto com pessoas. E tem pessoas que encontram essa comunidade na bocha. Existem pessoas que encontram essa comum unidade no esporte. Existem pessoas que encontram essa comum unidade na igreja. É uma comum unidade. Congregar é uma comum unidade. Eu acredito sim que nós temos que ter essa comum unidade em Cristo. Eu acredito. Nós devemos sim ir na igreja. No começo, eu comecei falando que eu não tenho nada contra a igreja. Eu tenho problema com as pessoas que obrigam a dar dízimo. Não de forma generosa, mas de forma que vira uma opressão. Tem que fazer tal coisa. É muito mais de forma generosa do que qualquer outra coisa. Não é sobre obrigação. E a Bíblia diz que ide e congregai. Ide e congregai de forma voluntária. Agora, se tu vai obrigado a congregar, tu é obrigado. Então tu passa a ser obrigado. Se a gente ficar nessas obrigações, a gente nunca vai ver Cristo em lugar nenhum. Se a gente ficar cumprindo obrigações, a gente vai ter que fazer as coisas. E quando a gente tem que fazer as coisas, quando a gente tem que congregar, a gente vai obrigado. E isso tem que acontecer de forma voluntária, de forma que flui, de forma natural. Vale muito mais a pena ele pegar esse dinheiro e ser generoso com outras pessoas, pegar e comprar uma cesta básica e abençoar outras pessoas. Vale muito mais a pena ser generoso do que ficar dentro desse dízimo. Dízimo é 10%. Dízimo é 10%. Então, não importa quanto que é. Não adianta a gente ficar fazendo cálculo. 10%, mas é 10% em cima do líquido, 10% em cima do bruto, 10% do que se eu não der num mês eu tenho que dar num outro. É tipo mensalidade. Não tem nada a ver. Isso é generosidade. Isso é o que flui. Abençoar pessoas. Se for na igreja, amém. Se não for, amém. O importante é a gente ser generoso. A gente fazer as coisas com o coração aberto. É sobre isso. É sobre abençoar pessoas. É sobre amar pessoas. É sobre cuidar de pessoas. Isso é igreja. Não importa se for no CNPJ igreja. Não importa se for na bocha. Não importa se for no esporte. Não importa aonde for. No momento em que tu está sendo generoso, as coisas vão fluir. É assim que Deus olha. Deus olha para essas coisas, essa generosidade, esse amor, essas coisas que Deus faz poderosamente. Hoje eu falei do mecanismo religioso que acontece dentro do batismo, que leva para a ceia, que a ceia leva para o dízimo, tá? É as 3 ordenanças que diz. E essas 3 ordenanças faz tu ficar preso dentro da igreja. Essas 3 ordenanças faz tu ficar preso dentro da igreja, tá? Então, eu quero falar sobre o mecanismo religioso, o mecanismo da culpa, do medo e da ganância. Culpa, medo e ganância. Isso mecanismo religioso, não estou falando de igreja evangélica, estou falando de religião. Isso acontece na igreja católica, isso acontece na igreja afro, isso acontece em qualquer lugar. O mecanismo religioso que trata as coisas com culpa, medo e ganância. Tá? Então eu quero falar isso. É isso que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui falar sobre liberdade. Tá? Se tu quiser aprender sobre liberdade, é aqui o lugar. Tá? Agora, Felipe, tu vai vir aqui e vai dizer que tem que fazer alguma coisa, ou tem que... Não. É contigo. É contigo, é a tua escolha. Mas a outra pessoa, um pastor, falou que é ao contrário, tudo mais. É contigo, a decisão é tua, eu não vou te obrigar a nada, tu pode escolher, a vida é tua, eu não vou me envolver na tua vida. Simplesmente eu vou falar sobre liberdade. Não quero me envolver, eu não quero tomar decisões sobre ti, não quero que as pessoas que estão me ouvindo vão falar assim, mas o Felipe falou que é assim. Não foi porque eu falei, é porque tu entendeu assim, porque é o teu entendimento. E eu tô falando tentando ser de forma mais clara possível, para que tu entenda, para que tu não se defenda usando, o Felipe disse. Não foi eu quem disse, é a Bíblia quem está falando, é o teu entendimento que está falando, é tu quem está alinhado com essas coisas.
com essas coisas. Então eu não tô aqui para obrigar ninguém a pensar que nem eu. Não tô aqui para fazer as pessoas interpretarem que nem eu e falar assim, olha, se tu não fizer assim como que eu tô falando, é pecado, tu vai pro inferno ou qualquer outra coisa. Eu tô aqui expressando a palavra de Deus que flui de dentro de mim, o Cristo que flui dentro de mim, e espero abençoar pessoas. Então, se eu quiser ajudar qualquer pessoa e não dar o dízimo à igreja, Deus vai reconhecer isso? Vai reconhecer, né? Vai reconhecer. Deus olha pro teu coração. E se teu coração diz que tu é obrigada a fazer as coisas, tu tá presa. Faz aquilo que tá dentro do teu coração. Eu cansei de dar dinheiro pra parede. Eu dava dinheiro e meu dinheiro ia pra parede. Meu dinheiro ia pra rebocar a igreja. Meu dinheiro ia pra trocar placa. Meu dinheiro ia pra parede. Pra parede. Que Jesus falou assim, tá vendo esse templo aqui? Não vai ficar pedra sobre pedra. E daí Jesus fala assim, nossa, abençoa as pessoas. Quando tu abençoa qualquer pequenino, tu tá abençoando a mim. É muito mais poderoso dar para pessoas. De novo, não estou falando que não pode dar dízimo na igreja, não pode dar para a igreja. Igreja é uma comunidade boa, desde que seja sadia, desde que não obrigue as pessoas, desde que não judie delas. Porque existem pessoas que se sentem tão obrigadas a dar o dízimo como obrigação que deixam de pagar contas, deixam de cuidar da própria vida. Estão passando fome, mas estão dando o dízimo por obrigação. E isso, sério, é maligno. É do mal isso. Obrigar as pessoas a fazer qualquer coisa é do mal. Deus fala assim, eu bato na porta. Quem quiser abrir, que abra. Então tudo que é obrigação é do mal. Então, existem sim igrejas que têm um entendimento sensível à palavra de Deus, têm esse entendimento e não obrigam as pessoas a nada. E existem pessoas que mesmo dentro dessa obrigação, nem percebem que são obrigadas, que têm um coração tão bom, tão generoso, que elas nem percebem que elas são obrigadas. Para elas é algo generoso, para elas é algo bom. O que a gente faz? Deixa. Felipe, eu conheci uma senhora que não tinha mais nada em casa, só tinha sobrado um fogão em casa, de tanto que o pastor falava que os fiéis tinham que dar o seu melhor, e ela foi vendendo tudo e dando para a igreja. É de Deus isso, gente? É de Deus isso? É de Deus? Essa é a pergunta. Olha pro céu, olha esse sol batendo aqui. Olha só esse sol batendo aqui, que maravilha. Tu acha que o Deus, criador desse sol maravilhoso, o Deus, criador do universo, precisa do nosso dinheiro para a igreja, para construir alguma coisa que ele disse que ia derrubar, Gente, isso não faz sentido. Quando a gente começa a olhar o Deus maravilhoso, essas regras, essas leis, essas coisas bobas, perdem todo o valor. E quando a gente começa a olhar para as pessoas com amor, quando a gente começa a olhar para as pessoas com carinho, quando a gente começa a olhar isso, gente, sabe? Não tem porquê dar dinheiro para a parede. A não ser que a parede tenha um projeto muito bom. A não ser que a parede, que o CNPJ, tenha um projeto de abençoar pessoas. E que tenha isso de forma muito clara. Em falar assim, gente, existe uma associação aqui, existe essa igreja, nós temos o projeto assim, sabe? E tu tá vendo para onde tá o projeto, a visão daquela igreja é uma visão próspera, é uma visão de cuidar de pessoas, uma visão verdadeira. Então não tem por que tu não se juntar e fazer junto com essa pessoa, não fazer junto com essa igreja, não fazer junto com essa comunidade.
É lícito isso, é poderoso. Quando existe um projeto verdadeiro, uma visão verdadeira, quando as pessoas se reúnem numa comum unidade, que muitas das vezes é uma igreja, dar dinheiro ali para um projeto maior, para uma visão maior, isso é poderoso, isso é verdadeiro, isso é franco, tem que ser feito. Porque eu sozinho, eu pegando esse dinheiro, eu abençoo 10 pessoas. Agora, se nós nos reunir como uma comunidade verdadeira, sadia, a gente abençoa muito mais pessoas. O problema é que a gente está envolvido em lugares que não é sadio. Não tem isso bem claro. Eu creio que, mesmo de longe, a gente vai ter uma comum unidade, a gente vai falar a mesma língua, a gente vai se conhecer melhor. Eu acredito que algo poderoso vai acontecer a partir dessas manhãs. Eu acredito verdadeiramente. Eu acredito que pessoas vão ser libertas